E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno Amoni e vamos continuar nossa sequência de aulas sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Vamos começar a abordar as funções oxigenadas, que são aquelas funções que contêm oxigênio, certo? Como o álcool, o éter, o ácido carboxílico, a acetona, o aldeído, o éster, beleza? Então, antes de começar a aula, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, vai ter aula semanal aí, e compartilha o vídeo, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos começar a estudar até a gente saber química de cor. Solta a vinheta. Pessoal, seguinte, essa tabelinha resume tudo. É uma tabelinha de base para nomenclatura, que eu tenho o prefixo para os carbonos, o infixo, que vai te dizer o tipo de ligação lá nos hidrocarbonetos, e o sufixo. Hoje nós vamos focar nesse cara aqui, ó, que é o éter. O éter, ele normalmente, a forma mais usual dele ser tratada oficialmente é o radical alcox, certo? A gente vai ver isso bem com detalhe. Bom, primeira coisa que eu preciso saber, como é que eu identifico a função orgânica éter? Como é que eu vou saber que numa molécula tem um éter? Bom, para me identificar a função éter, basta eu procurar o oxigênio que esteja ligado a dois carbonos por uma ligação simples. Carbono sp3. Essa aqui é a forma geral do éter, tá bom? Onde esse R aqui pode ser qualquer grupo de carbonos que exista e esse outro R aqui qualquer grupo de carbonos que exista. Beleza? Um exemplo de éter está aqui, ó. Oxigênio entre dois carbonos, ó. Esse carbono aqui, ele é sp3, certo? Esse carbono aqui, ele é sp3 também. Professor, o que é sp3? Eu não estou sabendo não. Rapaz, sp3 tem a ver com a hibridização, certo? Vai aparecer no card aí a aula de hibridização se já tiver sido feita. Tranquilo? Então, é assim que eu vou localizar o éter. Ou posso pensar só o oxigênio entre carbonos. Outro exemplo, está aqui, ó. Meu oxigênio entre dois carbonos de ligação simples, carbonos sp3. Outro exemplo dentro de um ciclo, certo? O oxigênio ligado a dois carbonos sp3 dentro do ciclo. Beleza? Melhor maneira de eu resolver isso. Eu vou procurar oxigênio que esteja entre carbonos sp3. Oxigênios que estejam entre carbonos com ligações simples. Beleza? Ligação simples. Ok. Bom, nomenclatura a nomenclatura comum dos éteres, certo? Para os éteres abertos. Bom, a nomenclatura comum é aquela não é aquela oficial pela EUPAC, que tem aquele monte de regrinha, certo? Grande parte dos compostos tem nomenclaturas comuns. Para os éteres abertos, eu sigo a seguinte regrinha aqui, ó. Aqui é o meu geral, né? Eu vou escrever a palavra éter, vou pegar o meu menor grupo, escrever ele na forma de um radical. Depois vou pegar meu maior grupo e escrever ele na forma de um radical e colocar o sufixo ico. Como assim, professor? Olha para cá, ó. Eu tenho aqui um grupo metil, certo? Um carbono somente. E aqui um grupo propil. Três carbonos, ó. Um, dois, três. Propil, certo? Então, como é que vai ficar esse cara? Éter, metil, menor grupo. Éter metil, propílico. Ok? Eu trato como se fosse um radical, ó. Met, porque é só um carbono, e il, porque é radical. Prop, porque são três carbonos. Il, porque é um radical. E o ico, que está aparecendo aqui, é em função desse sufixo aqui, ó. Outro exemplo. Quem é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um grupo isopropil, ó. 1, 2, 3 carbonos. Certo? E aqui eu tenho um grupo propil. Então, quem é o menor grupo? Opa, professor, os dois são iguais. Os dois têm 3, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu vou pela complexidade. Beleza? Quem é mais complexo? O isopropil é bem mais complexo que o propil. Então, como é que vai ficar esse composto? Éter, propil, que é o composto menos complexo, menor, isopropílico. Beleza? Isso é a nomenclatura usual. Mais um exemplo. Aqui eu tenho dois grupos etilo, ó. 1, 2, 1, 2. Certo? Dois carbonos et é o radical etil. Como é que vai ficar o nome desse cara? Éter dietílico. Por que di, professor? Porque eu tenho dois.
E esse cara também pode ser chamado de éter etílico. Tranquilo? Nomenclatura comum. Escreve a palavra éter, o menor grupo, seguido do maior grupo, e o maior grupo ele recebe o sufixo ico. Tranquilo? Ou o mais complexo, se eu não conseguir separar por tamanho de carbonos. Por número de carbonos. E como é que eu faço, professor, a nomenclatura comum para éteres fechados? Pessoal, não é difícil. Ela vai seguir esse esquema aqui, ó. Vou colocar agora a palavra epox mais a cadeia, certo? Que ele está ligado. A palavra, o infixo aine e o sufixo o. Exemplo. Ó, eu tenho aqui meu éter, certo? Dá uma cortada na ligação bem aqui, ó. Certo? Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Então, essa minha cadeia vai ter quantos carbonos? Vai ter 3. Eu vou colocar epox prop, que é de 3 carbonos, ó. Opa, já tinha colocado. Epox propano. Por quê? Porque eu tenho 3 carbonos. Ok? Ó, prop, porque são 3 carbonos. Aine, por causa daqui, ó. Aine e O, por causa também do nosso esqueminha. Outro exemplo. Aqui eu tenho, ó. Dá um corte nessa ligação aqui. Tudo isso aqui é a cadeia que está ligada ao éter. Tranquilo? Vamos numerá-la. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos nessa cadeia. Então vai ser epox 5. Não é pente? Epox pentano. 5 carbonos, pente, aine e O. Não é difícil, né? Aqui tem uma coisa bacana, ó. Professor, e quando é assim que o epox, o éter, ele aparece no ciclo, meio que por fora da cadeia, quase como se fosse um radical? Bom, eu vou traçar uma cadeia principal que vai ser a com o maior número de carbonos possíveis. Ok? E vou colocar agora, ó, epox. Vou numerar minha cadeia principal, né? 1, 2, 3, 4, 5, de forma que o menor número esteja presente na função, a função orgânica que é o éter. Vai receber o nome de epox, ó, e eu vou ter que localizar. Eu estou dizendo que o epox, o oxigênio do éter, está localizado nas ligações 2 e 3. 2, 3, epox, pentano. A cadeia principal tem 5 carbonos. Tranquilo? Bom, e a nomenclatura oficial, professor, como é que fica? Pessoal, a nomenclatura oficial pode ser feita de duas formas. Uma delas é a seguinte, ó. A primeira, eu considero o menor grupo ligado ao oxigênio como se fosse um radical do tipo alcox, certo? Vai ser os carbonos e um sufixozinho ox. E a segunda forma, eu considero que ambos os grupos ligados ao oxigênio como radicais alquila, certo? Vamos analisar a primeira forma. O primeiro caso é quando eu considero o radical alcox. Qual é o esquema que eu vou usar? O menor grupo que vai aparecer vai ser o radical alcox. Então, é o menor grupo. Número de carbonos, se for metano, for um carbono, metox. Se for 2 carbonos, etox. Se for 3 carbonos, propox. Ok? Met, et, prop, but. Aquela nomenclatura usual que a gente sabe para dar número para o carbono. O que mais? O maior grupo mais o infixo mais O. Repara que essa parte aqui, ó, maior grupo mais infixo mais O, é a mesma nomenclatura para hidrocarboneto. Vai seguir a mesma regrinha. Tranquilo? Hidrocarboneto. Bom, então vamos analisar como é que vai ficar a nomenclatura desse cara. Olha para cá. Eu tenho um grupo aqui pequenininho, ó, só tem um carbono na ponta. Lembra que isso aqui é a ligação com oxigênio, então só tem um carbono aqui nessa ponta. E eu tenho, ó, 1, 2, 3 carbonos na outra ponta. Então eu tenho o meu menor grupo aqui, que é com um carbono só. E aqui eu tenho, ó, metox. Por que met? Professor, não é só um carbono, ó, que está aqui ligado nessa ponta? Por isso que é met. E eu coloco o ox para dizer que é um éter, ó, metox. E agora eu vou escrever a cadeia principal. Se eu fosse escrever essa cadeia principal como se fosse um hidrocarboneto, eu não tenho 3 carbonos? 1, 2, 3. Prop, aine, porque eu só tenho ligações simples aqui, e O, porque é como se fosse um hidrocarboneto, beleza? Daí que vem o propano. Outro exemplo. Aqui eu tenho, ó, uma cadeia com 2 carbonos.
e uma cadeia com 4 carbonos. Quem é a menor? É a cadeia com 2. Ok? Então, esse cara vai ser o meu radical ox. Se é 2 carbonos, é et, né? É tox, ok? Et, porque são 2 carbonos. Ox, porque eu estou falando de éter. Agora, a minha cadeia principal tem 4 carbonos. É but, só tem ligação simples. Aine, e eu vou tratar como fosse um hidrocarboneto. Ó, é tox, butano. Repara que não é difícil isso, certo? Tem que lembrar do esqueminha. Bom, a cadeia principal vai ser sempre a que tem o maior número de carbonos, ou que possuem saturação, certo? Tem dois exemplos aqui que a gente vai fazer. Olha para cá, um éter um pouquinho mais complexo. Eu tenho aqui, ó, uma cadeia com 6 carbonos e outra cadeia com 5 carbonos. Necessariamente, a cadeia que vai ser o radical ox, o radical alcox, essa com 5 carbonos, porque ela é menor que com 6 carbonos. Lembra? Regra de hidrocarboneto. A cadeia principal é a maior cadeia possível que possua a insaturação. Então, o que está em vermelho vai ser a cadeia principal e o que está em roxo vai ser o meu radical alcox. O meu radical alcox tem 5 carbonos. Vamos lá. O prefixo para 5 carbonos é pente. Se eu juntar com ox, vai ficar pentox. Certo? Ó. Pentox hexano. Por que hexano? 6 carbonos na cadeia principal, hex. Só tem ligação simples, ó. Aine e eu vou tratar como hidrocarboneto. Ó, pentox hexano. E aqui, professor? Galera, eu tenho também uma cadeia aqui com 3 carbonos e uma cadeia com 5 carbonos. Quer dizer então, professor, que a cadeia correta vai ser a com 5? Não, vai ser a com 3. Por quê? Por causa dessa dupla ligação. A cadeia principal, preferencialmente, ela vai incluir a dupla ligação. Sempre. Isso é regra lá de nomenclatura de hidrocarbonetos. Beleza? Então, se essa é a cadeia principal, eu vou traçar ela como principal e o resto vai ser meu íon alcox. O íon alcox também tem 5, ó. Pentox, ok? Esse vai ser o pentox prop, porque são 3 carbonos, um eno. Tenho que localizar de onde parte a dupla ligação. Seguindo. Quando a cadeia principal não está ligada ao oxigênio por um carbono primário, certo? Um carbono de extremidade, aquele que eu dou o número 1 normalmente, é preciso localizar esse radical na cadeia. Como assim, professor? Olha para cá, ó. O éter está ligado na cadeia maior, que é a cadeia principal, no carbono 2 dela, não no carbono 1. Beleza? Então como é que eu vou dar o nome disso aqui? Esse vai ser meu radical alcox, né? O et. E aqui minha cadeia principal. Tracei. Ok. Eu tenho que localizar, ó. Ou seja, eu vou indicar o número 2 etox. Esse 2 veio de onde? Veio daqui, ó. Porque o éter está ligado na cadeia principal no carbono 2 da cadeia. Lembra, pessoal? Isso aqui eu trato tudo como se fosse um radical, como se fosse um metil, como se fosse um etil, como se fosse um propil. Certo? Só que é o radical etox. Certo? É 2 etox butano. Eu estou dizendo que no carbono 2 da cadeia principal do meu butano, eu tenho um radical etox. Outro exemplo, um pouquinho mais complexo. Ó, eu tenho uma cadeia aqui com 6 carbonos e eu tenho uma cadeia com 4 carbonos. Necessariamente, essa aqui é a minha cadeia principal. Ó. Aqui eu tenho 6 carbonos. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Vou numerá-la, como já está aqui, e tracei minha cadeia principal. A cadeia principal é vermelha. Em que carbono da cadeia principal está ligado o oxigênio do éter? No carbono 3. Então, eu tenho que indicar isso na minha nomenclatura. Ó. 3 butox. Eu tenho um radical butox aqui, ó, 4 carbonos. Certo? Hexano. 3 butox hexano. Professor, e se eu tiver, além do radical alcox, eu tiver um radical alquila? Um etil, lá na cadeia principal. Bom, é só numerar os dois. Certo? Eu indico todos na minha cadeia. Olha para essa molécula aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? 4 carbonos nessa cadeia, 2 carbonos nessa cadeia. Essa vai ser minha cadeia principal. E esse vai ser o meu radical alcox. Então, traça aí, ó, cadeia principal, 4 carbonos. E o meu radical alcox aqui com 2 carbonos. No caso aqui vai ser um etox. Repara que, além de eu estar
com o éter ligado no carbono 2 da cadeia principal, eu tenho no carbono 3 dela também um radical metil, certo? Como é que vai ficar a nomenclatura? 2 etox. Eu estou dizendo que no carbono 2 da cadeia principal está ligado um radical etox. 3 metil. Tá aqui, ó, meu radical metil. Butano. Pessoal, se eu tivesse fazendo nomenclatura de hidrocarboneto, eu não teria que colocar etil, butil, propil, é a mesma coisa, só que eu estou falando de um radical etox. 2 etox, 3 metil, butano. Professor, e como é que eu vou saber se quem vem na frente é o etox ou metil? Ordem alfabética, ó. Não é et não vem antes de M, certo? Então, 2 etox, 3 metil, butano. Mais um exemplo. Vamos lá. Cadeia principal. E aqui, ó, eu tenho um grupo usual, ó. Que grupo usual é esse aqui, pessoal? Isso aqui é um iso, certo? Esse aqui é o grupo isopropil. Como é que vai ficar a nomenclatura? Isopropox, certo? Não é isopropil? Troca o il por ox, já que ele é um radical alcox. Então, como é que fica a nomenclatura? 2 isopropox, certo? O radical isopropox no carbono 2 na minha cadeia principal, 3 metil butano. A segunda forma de eu fazer a nomenclatura oficial dos éteres é tratar todo mundo que está ligado no carbono como se fosse no oxigênio, desculpa, como se fosse um radical alquila. Como assim? Olha para cá, ó. Eu vou pegar a nomenclatura do primeiro radical, mais o radical 2 mais éter, certo? Exemplo. Uma coisa importante, a sequência dos radicais ela deve ser por ordem alfabética. Aqui não importa a complexidade, e sim a ordem alfabética, a primeira letra dele. Aqui eu tenho, ó, um radical com 6 carbonos, um radical com 5 carbonos. Eu vou tratar os dois como radicais. Esse radical é o hexil, esse radical vai ser o pentil. Ok? Nomenclatura de radicais. Então eu tenho um hexil e tenho um pentil ligado ao carbono. Eu tenho um radical 1 e tenho um radical 2. H no alfabeto vem antes de P. Então vai ficar o quê? Hexil, pentil, éter. Olha como essa nomenclatura é simples. Trata os dois grupos que estão ligados ao oxigênio como se fossem radicais alquila e coloca a sequência dos radicais em ordem alfabética e finaliza com a palavra éter. Hexil, pentil, éter. Pessoal, e quando eu tenho um éter ramificado, quando eu quero usar esse esquema de radicais alquila? Bom, se o meu radical for conhecido, por exemplo, aqui eu tenho um radical ramificado, ó, só que esse aqui é o conhecido como tercibutil. Aqui eu também tenho um radical que não está no carbono primário, mas ele é conhecido, é o isopropil. Se for assim, é bem simples, eu posso usar. Ó, lembra, pessoal, por favor, não confundam isso aqui. Quem vai valer para a ordem alfabética é o butil e não terce, tá bom? Isso aqui é um prefixo. E aqui vai ser o I. B vem antes de I. Tercibutil, isopropil, éter. Coloca os radicais em ordem alfabética e finaliza com a palavra éter. Outro exemplo, ó, etil, metil, éter. Lembra, ó, aqui eu tenho um grupo metila, que é só um carbono, e aqui eu tenho um grupo etila, que são 2 carbonos. Etil, ordem alfabética, metil, éter. E aqui, professor? 2 grupos etila, ó. 2 grupos etila. Dietil, éter. Bem simples essa forma, ok? Então eu posso usá-la quase sempre. E ela, eu acho, mas pessoalmente eu acho mais simples do que o radical alcox. Mas como é que eu faço esse tipo de nomenclatura nessa situação? É possível? É possível. Dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Então, nesses casos, é melhor usar a nomenclatura considerando o menor grupo um radical alcox. Beleza? Ou seja, determina a cadeia principal e eu tenho 3 substituintes aqui. Não existe uma nomenclatura usual para um radical com 3 substituintes. Um radical com 6 carbonos e 3 substituintes. Então eu vou ter que tratar isso aqui numa nomenclatura sistemática, certo? Então é melhor eu tratar essa cadeia como se fosse um hidrocarboneto e a cadeia menor como um radical alcox. Então como é que fica a nomenclatura dele aqui, ó? 3 butox, certo? Tá aqui meu radical butox, ó. 1, 2, 3, 4, 3 butox. E toda essa cadeia aqui eu vou tratar como se fosse uma cadeia de hidrocarboneto, ó. Indico os radicais: 4, 4, 5, trimetil, X, 6 carbonos, AN, ó,
4,4,5-trimetilhexano. Muito mais simples quando o radical, um dos radicais pelo menos, é muito complexo, de fazer dessa forma. Beleza? Então, grava no coração de vocês, ó. Grupo simples. Você pode usar qualquer uma das duas nomenclaturas oficiais, a que você preferir. Conselho de amigo. Se o grupo for complexo, trate o menor grupo como um radical alcox, pois a nomenclatura do maior é igual à de um hidrocarboneto. Certo? Aquela cadeia que é a mais complexa, a mais trabalhosa de nomear, eu vou tratar como hidrocarboneto, que é um negócio bem tranquilo. Bom, como é que é a nomenclatura oficial, professor, para éteres fechados? Bom, para nomear éter fechado, de acordo com o EUPAC, eu vou utilizar o seguinte esquema. Ó. Óxido de mais posição do radical mais eno. Isso aqui é a nomenclatura oficial, beleza? Então, vamos para os exemplos que fica mais fácil de visualizar. Eu tenho aqui, ó, esse éter. Vou numerar aqui, ó. Lembra, dá um corte aqui nessa cadeia. Eu vou visualizar que eu tenho 5 carbonos ligados a esse éter. Como é que vai ficar a nomenclatura dele? Ó? Óxido de, por quê? Isso aqui é do esquema, óxido de. Eu vou ter que indicar a posição dos carbonos que o éter está ligado. Está ligado no carbono 1 e no carbono 5. Óxido de 1,5-pentileno, certo? Ó, pentil, eu vou tratar isso aqui como radical, número de carbonos, ó. Pentil e o sufixo eno, pentileno. Aqui, lembra, a cadeia principal é o ciclo. Então eu vou começar a numerar de forma que o substituinte, o radicalzinho aqui, ó, etil, esteja no carbono menor possível, que é o 2. E eu vou tratar ele, ó, óxido de, cadeia principal, óxido de, vou indicar a posição do 2-etil, ó. Na cadeia principal tem um 2-etil aqui, 1,4-butileno, em que carbono está ligado o oxigênio do éter. Pessoal, agora vamos fixar o conhecimento. Vamos fazer exercícios para poder encalcar tudo que a gente discutiu até agora. Beleza. O que eu quero que vocês façam? Você indica a nomenclatura oficial e usual dos éteres abaixo. As duas oficiais para os éteres abertos e as usuais. Beleza? Então, dá um pause no vídeo, resolve e depois vem aqui conferir comigo. Galera, o que eu tenho que observar? Quem são os grupos que estão ligados ao éter, certo? Então aqui, ó, eu tenho um grupo com 3 carbonos, 1, 2, 3, e outro grupo também com 3 carbonos. É uma molécula bem simples. Então, se eu quiser usar a questão do alcox, um deles são iguais, tá bom? Vai ser o propox, certo? Propox, porque esses aqui são 3. Coloco o radical ox. E propano, eu vou tratar o outro, esse aqui, por exemplo, como um hidrocarboneto normal. Prop, 3 carbonos, ainda ligações simples, oxigênio. Propox, propano. Se eu quiser tratar esse cara no segundo modelo, o que eu vou fazer? Eu vou escrever propil, propil éter, ou dipropil éter, ou ainda propil éter, certo? Eu não sou obrigado a colocar o di. A nomenclatura comum para esse cara é um radical, certo? Ele pede para fazer por complexidade, mas como são iguais, vai ser éter propílico, porque seria o éter dipropílico. Beleza? Então, isso aqui, ó, nomenclatura oficial. E aqui, nomenclatura vulgar, nomenclatura comum. Segundo, opa, professor, aqui eu tenho que começar a numerar, ó, porque esse éter está ligado num carbono secundário. Então eu tenho que numerar essa cadeia. Então eu vou numerar de forma que ele fique com o menor número possível. Vai ficar o número 2, ó. Esse cara tem 4 carbonos e esse cara aqui tem 1, 2, 3. Então esse aqui vai ser meu radical alcox. E aqui é a minha cadeia principal. Tranquilo? Então bora lá, ó. 1, 2, 3, propox. Cadeia principal é o butano. Só que eu tenho que localizar, ó, 2 propox. Por que 2 propox? Porque esse radical, ó, propox está ligado na cadeia principal pelo carbono 2. 2 propox, butano, cadeia principal com 4 carbonos e nenhum radical. Como é que esse cara poderia ser escrito usando os radicais alquila? Pessoal, isso aqui é um radical sec-butil, certo? E aqui eu tenho um radical propil. Então vai ficar sec-butil propil éter.
Lembra o que é sec-butil? É o radical que está ligado à cadeia principal, no caso, que está ligado ao oxigênio por um carbono secundário, sec-butil, propil, éter. Nomenclatura usual, éter, propil, sec-butílico, já que ele pede do menos complexo para o mais complexo, do menor para o maior. Bom, continuando. Mais uma questão para você indicar a nomenclatura usual. Então pausa o vídeo aí, resolve e depois volta para conferir. Bora lá. Aqui eu tenho mais um éter, onde facilmente eu posso observar que isso aqui é um grupo isopropil, certo? E aqui eu tenho um grupo isobutil. Beleza? Bom, seus dois. Se eu quiser fazer pelo íon alcox, eu vou pegar o menor, certo? Eu vou pegar esse isopropil, que é o menor, e vou escrever isopropox, certo? E vou tratar o outro, o isobutano, como uma cadeia principal. Então, vai ficar como 1 isopropox, 2 metilpropano. Eu tenho que indicar em que carbono está ligado o grupo iso, certo? O grupo isopropox, carbono 1. Em que carbono está ligado o grupo etil, metil, que está aqui, 1 isopropox, está aqui esse grupo todinho, 2 metilpropano. Ou, se eu quiser fazer a nomenclatura dos ésteres dos radicais alquila, vou pegar um deles, que é o isobutil, e o outro, que é o isopropil, e vou escrever isobutil, isopropil, éter. Se ainda quiser fazer a nomenclatura usual deles, é por complexidade. O isobutil também vai vir primeiro. Éter, isopropil, isobutílico, certo? Do menos complexo para o mais complexo. Esse composto, de cara, eu vejo que esse radical aqui, ele é bem complicado de fazer. Então, eu não vou nem considerar usar esse esquema aqui, dos dois radicais mais éter no final. Eu vou tratar logo como o menor, como fosse um radical alcox. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Quem é o mais simples? Óbvio que é esse aqui, Esse cara aqui é o terce-butil. Esse aqui vai ser um radical mais simples. Terce-butil. Ok? Então ele vai ser que vai receber o ox no final, vai ser o terce-butox. O que é que eu tenho que fazer em sequência? Numerar a cadeia principal. A cadeia principal parte daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho ainda uma dupla ligação nesse meio aqui, Bom, sei qual é a cadeia principal, tracei ela, tá aqui, a dita cuja. Quais são os radicais que ela forma? Ela forma um radical etil no carbono 4 e um radical metil no carbono 5, além da dupla no carbono 3 para o 4. Então como é que fica a nomenclatura dele? 2 terce-butox, porque esse radical butox, terce-butox, está ligado à cadeia principal pelo carbono 2. 4 etil, tá aqui, o grupo etila ligado no carbono 4. E 5-metil, grupo radical metila ligado no carbono 5. X, que são 6 carbonos. 3-en, em fixo de dupla ligação, partindo do carbono 3. E O, que é o hidrocarboneto. Beleza? É complexo, né? Mas essa é a ideia mais simples, certo? Mas se você seguir as regrinhas, é muito tranquilo de fazer. Você quer levar um susto? Olha o nome que ficaria disso aqui, eu não vou nem explicar se eu quisesse seguir essa regra de dois radicais. Terce-butil, 2,4-etil, 5-metil, X3-enil, ET. Beleza? Fica muito mais difícil. E nomenclatura usual para esse tipo de molécula nem existe. Beleza, pessoal? Vamos agora fazer um exercíciozinho com éteres de cadeia fechada. Bom, vamos lá. Pausa o vídeo, resolve e volta para mim. Pessoal, facinho, Eu tenho um éterzinho com 3 carbonos, certo? Lembra? Corta aqui, Tá aqui os 3, que eu estou vendo. Então eu vou ter que começar para a nomenclatura oficial com óxido de. Lembrem disso, sempre que eu estou tratando de éter, a nomenclatura oficial de ciclo vai ser óxido de alguma coisa. Então, óxido de, eu indico aonde que o oxigênio está ligado no ciclo, 1,3, no carbono 1 e no carbono 3. Óxido de 1,3 propileno. Trata os 3 como se fosse um radical, 3
propil, porque é radical. 3 propil. Eno. Como é que fica a nomenclatura usual? A nomenclatura usual de ciclos de heterocíclicos é o epox. Então, epox propano. Esse é bem mais fácil, né? E aqui, professor? Aqui, ela é bacana. Eu tenho uma sequência de numeração. Se eu for usar a nomenclatura oficial da IUPAC, e tem outra sequência de numeração se eu for utilizar a nomenclatura casual, certo? A nomenclatura comum. Nomenclatura oficial primeiro. Eu vou numerar somente o ciclo, ok? E eu vou tratar esses caras que estão ligados ao ciclo como se fossem substituintes. Então, eu vou ter um substituinte etila, um radical etila no carbono 1 e um radical metila no carbono 3. Como é que vai ficar? Ó? Óxido de, nomenclatura oficial de éter, de éter cíclico, óxido de 1 radical etil, 3 metil, propil, certo? 3 carbonos no ciclo, propileno. Professor, e se for A comum? Então eu vou ter que fazer outra sequência de numeração. Eu vou pegar isso aqui tudo como fosse minha cadeia principal, ó. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse cara vai ser um hexano. Essa é a minha cadeia principal. Toda essa aqui, ó. E o éter vai estar ligado no carbono 2 e 4, essa cadeia principal. Então vai ser epox 2, 4 hexano. Certo? A nomenclatura usual, no caso dos heterocíclicos, normalmente ela é mais simples. Mas a oficial ainda é de cima. Então cuidado, tá bom? Vê na questão se ela está pedindo a nomenclatura oficial ou a nomenclatura casual. Beleza? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Espero que tenha assistido até o final. Espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo. Fica o meu pedido para você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. E compartilhar aí para que mais pessoas tenham acesso a essa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.